Se você está sentindo obstrução nasal, secreção, dor facial e tosse, é bem provável que você esteja com o diagnóstico de uma rinocinusite. Mas será se isso é igual a tomar antibiótico? Essa dúvida é super comum e eu vejo muitos pacientes tomando condutas erradas por si próprios, sem consultar um médico nesses casos. Assista comigo esse vídeo que eu vou te explicar direitinho quando ou não utilizar antibiótico para tratar uma sinusite. Eu sou Larissa Vilela, eu sou médica, eu sou otorrinolaringologista e eu já vou pedir para que você curta esse vídeo, para que essa informação possa chegar ao maior número possível de pessoas e que você também considere se inscrever no nosso canal. E se você tem o hábito de usar antibiótico nesses casos, sem consultar o médico, coloque aqui também nos comentários pra gente. Bom, para começar esse vídeo eu vou relembrar para você como é feito o diagnóstico de sinusite. Já gravamos alguns vídeos aqui no canal explicando, mas só para relembrar. Rinocinusite aguda é considerada quando o paciente tem no mínimo 2 de 4 sintomas: obstrução nasal, secreção, dor facial e alteração do olfato, e sintomas que têm um tempo de duração menor do que 12 semanas. Então, 2 de 4, lógico que o paciente pode ter outros sintomas, como febre, calafrios, dor no corpo, além de outros, né? Como a tosse também. Mas para fechar um diagnóstico de uma sinusite em adultos, ele tem que ter 2 desses 4. Em crianças, muda só um pouquinho, que em vez de alteração de olfato, a gente considera a tosse como esses sintomas maiores para a definição de sinusite. Então, na criança, 2 de 4. Obstrução nasal, secreção, presença de dor facial e tosse. Então, sabendo do diagnóstico de sinusite, será se todo paciente com sinusite precisa tomar antibiótico? E a resposta é não. Na verdade, é a minoria dos casos de sinusite aguda que vão necessitar de antibiótico. Mas por quê? Se eu estou com secreção no nariz, se eu estou com dor facial, se eu não estou bem. Porque na maioria dos casos, essa sinusite ela é causada por vírus. Então a grande maioria dos casos de sinusite aguda são virais. E a gente sabe que nesses casos o antibiótico não tem vez. O antibiótico não resolve quadros virais, é o nosso corpo quem combate o vírus e quem resolve a inflamação. E os antibióticos, se usados nesses casos, eles até atrapalham pelos seus possíveis efeitos colaterais, efeitos gastrointestinais, alteração de flora intestinal, enfim. Antibiótico é coisa séria e só deve ser usado em casos muito específicos. E aí, hoje em dia, para a gente considerar quais são os pacientes que devem ou não usar antibiótico num quadro de sinusite aguda, existe um consenso europeu em rinocinusite que colocou diretrizes de quando usar antibiótico nesses casos. E aqui eu vou te falar. Para a gente usar antibiótico no caso de sinusite aguda, eu tenho que ter, primeiro ponto, uma questão de tempo. Eu tenho que ter mais de 10 dias de sintomas com esses sintomas de sinusite ou uma piora a partir do 5º dia. O primeiro critério é tempo. Primeiro, segundo dia de sintoma, a gente no geral não considera usar antibiótico. Então, o primeiro ponto super importante aqui é tempo. Só usar a partir de 10 dias de sintomas, só considerar usar, na verdade, a partir de 10 dias ou quando tiver uma piora a partir do 5º. Segundo ponto a ser avaliado: sintomas e alterações inflamatórias em exame de sangue. Nesse consenso, além desse tempo que eu falei, o paciente tem que ter no mínimo 3 de 5 critérios. Primeiro critério, ele tem que ter uma secreção de aspecto purulento, ou seja, aquela secreção nasal que tem uma coloração amarelada, esverdeada, algumas vezes até marrom, sabe? Uma secreção muito escura, é o primeiro critério. Segundo, o paciente tem que ter dor facial, principalmente quando a dor for unilateral. Terceiro critério, o paciente tem que estar com febre, com uma temperatura superior a 38 graus Celsius. Quarto critério, o paciente deve ter apresentado o que a gente chama de dupla piora, ou seja,
Estava ruim nos primeiros dias, teve uma pequena melhora, mas depois ele começou a piorar. Essa chamada de dupla piora também faz parte dos critérios para a gente classificar o paciente como uma sinusite bacteriana que necessita de antibiótico. E o último e quinto critério seria uma alteração em exame de sangue, com aumento de provas inflamatórias como PCR ou VHS. Também entraria aí para fechar os 5 critérios e para o paciente então ser considerado como com uma rinocinusite aguda bacteriana com necessidade de antibiótico, ele tem que ter no mínimo 3 desses 5 critérios, associado à questão do tempo de sintomas. Para você ver, para a gente indicar um antibiótico para um paciente com sinusite, existem critérios muito bem definidos para o médico tomar essa conduta. Como na posição de paciente a gente sempre fala para vocês, nunca faça isso por conta própria, porque existe uma avaliação bem detalhada para a gente usar essas medicações. Então tudo bem, tenho indicação de usar antibiótico. Qual antibiótico eu devo usar? Bom, existe uma lista de antibióticos que podem ser utilizados para sinusite aguda bacteriana e a escolha do antibiótico vai depender muito do caso do paciente, do histórico do paciente, se existe alguma comorbidade ou não. Até com relação à idade a gente leva em consideração para escolher um antibiótico, ou seja, a decisão é super complexa e cabe ao médico escolher para o paciente qual vai ser o melhor tratamento com antibiótico para ele. Mas o que eu quero colocar aqui bem claro é o que não usar de antibiótico para sinusite aguda bacteriana. 2 erros super comuns que eu vejo muito no consultório. Primeiro, penicilina benzatina, que é a famosa benzetacil. Alguns pacientes acham que a benzetacil cura sinusite, trata sinusite e por conta própria usam esse antibiótico quando eles estão com sintomas de sinusite. E ela simplesmente não resolve, porque o perfil de bactérias que causam a sinusite não é abrangido por esse antibiótico. Segundo antibiótico que é muito usado de forma incorreta, azitromicina. Até já gravamos um vídeo aqui no canal falando da azitromicina, que ela não tem uma boa ação em infecções otorrinolaringológicas e aqui incluindo a rinocinusite aguda bacteriana. Antigamente, lá quando ela foi lançada, ela até funcionava, mas com o desenvolvimento de resistência bacteriana ao longo dos anos, hoje a azitromicina não tem um bom perfil para tratar a sinusite aguda bacteriana. E a gente simplesmente vê na prática clínica que não funciona. E é por isso que a gente, na otorrinolaringologia, não recomendamos. E a azitromicina, assim como a benzetacil, não está em nenhum dos consensos de orientações de tratamento com antibiótico para sinusite aguda bacteriana. Então, só reforçando, não use benzetacil e nem azitromicina. Você está com todos esses sintomas, parece ser um quadro que precisa de antibiótico. Procure o seu médico, de preferência o otorrinolaringologista, para escolher o tratamento mais adequado para o seu caso. Eu espero que eu tenha ajudado você. Muito obrigada por estar conosco no canal, por ter assistido o nosso vídeo. E eu vou pedir para que você curta esse vídeo, caso você tenha gostado desse conteúdo. Vou pedir para que você compartilhe também para aquele seu amigo que você sabe que sempre usa antibiótico, quando começa a ficar com esses sintomas, que sugerem sinusite. E que para você também se inscreva no nosso canal.